Amém, igreja? Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos aqui estão felizes de estar aqui esta noite? Deus tem algo para entregar para a vida de cada um de vocês esta noite. Somente crê e abra o seu coração, que o mais o Senhor fará em favor de cada um de nós. Interessante que quando o pastor João pediu para mim trazer a palavra nesta quinta-feira, e eu comecei a orar ao Senhor para que Ele viesse trazer algo que a igreja precisasse entender da parte dEle. Algo ao qual a igreja ia absorver aquilo que o Senhor quer para a igreja nesses dias de hoje. Sabemos que não está fácil, os noticiários voltaram aí a falar a respeito dessa Covid-19, e isso tem tirado muito o sono de muita gente, a preocupação tem vindo, tem ceifado a vida de muitas pessoas, mas eu quero dizer algo para a igreja. Nós temos um Deus vivo. Nós temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas para que esse Deus venha cuidar de nós, nós precisamos fazer algo também. Uma palavrinha pequena, aliás, duas palavras. Primeiro, nós temos que crer, e segundo, nós temos que ter fé. Que esse Deus vai fazer tudo isso por nós. Se eu fosse dar um título à palavra que Deus me confiou esta noite, o título seria: Com Jesus as aparências se enganam. Com Jesus as aparências se enganam. O que está no seu coração, aquilo que você veio buscar aqui esta noite, aquilo que está no seu coração vai determinar o que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que você veio esta noite aqui buscar vai determinar o que Deus vai fazer na sua vida. E Deus está aqui, eu tenho sentido a presença do Espírito Santo aqui, e Ele está no nosso meio, e Ele quer fazer algo a favor da igreja. Então abra o seu coração aí agora. A palavra que eu quero trazer para a igreja está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do 41 até o 46. Outrora eu trouxe essa palavra aqui na igreja, eu trouxe essa palavra aqui para os irmãos, porém desta vez Deus me deu um outro sentido para essa palavra. Desta vez Deus falou algo a mais comigo a respeito dessa palavra. Nós vamos falar de um personagem bíblico, ao qual Deus falou assim, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Agora vocês imaginam aí, Davi sendo um homem segundo o coração de Deus. Davi, se a gente for analisar a história de Davi era um rapazinho de pequena estatura, ruivo, apacentador de ovelhas ou pastor de ovelhas. E quando o profeta Samuel chegou ali na sua casa para cumprir algo que Deus falou para ele, vai lá que eu vou ungir alguém a rei. E muitos reis naquela época eram reis robustos. Uma imagem de um rei naquela época era um rei forte, que impunha, presença. E o profeta Samuel chegou ali na casa de Davi, e logo de prontidão, seu pai Jessé, junto com seus irmãos, e o profeta foi para escolher o rei. Veja bem quando eu falei o título dessa palavra, que com Deus as aparências se enganam. E aí o profeta Samuel falou, olha, eu vim da parte de Deus e
E Deus mandou levantar um rei aqui na família de Jessé. E logo os irmãos de Davi, que eram soldados de guerra, fortes, robustos, se prontificaram, pensando: nossa, será quem que é? Será qual de nós vai ser levantado o rei em Israel? E aí o profeta Samuel chegou no primeiro, Deus falou: não é esse aí não. Chegou no segundo, não é esse aí não. Por fim, o profeta perguntou: Jessé, você tem mais outro filho? Ele tem, meu filho que está apacentando as nossas ovelhas, Davi. Chama lá. Aí chega Davi, aquele menininho, encostou lá. Aí Deus falou assim: esse aí que eu quero que seja ungido rei. Todos ficaram espantados, porque Davi, naquela conjuntura ali de Davi, ele não poderia ser rei. Analisando o perfil, analisando tamanho, analisando beleza, analisando postura, Davi não poderia ser rei aos olhos humanos. E muitas das vezes nós próprios nos desprezamos porque os outros falam que nós somos assim, que nós deveríamos ser assim. E na verdade nós temos que ser aquilo que Deus pensa de nós. Aquilo que Deus fala a seu respeito. Você pode ser rico, pobre, não importa para Deus. Deus, quando Ele tem que te escolher, é você que Ele vai escolher. Não podemos andar ansioso por alguma escolha de Deus. Os irmãos de Davi sim, ficaram todos ansiosos, achando que qualquer um deles ali seria ungido a rei. Pois Davi chegou, humilde, manso, e recebeu o galardão. Recebeu algo de extraordinário na sua vida. E aí a gente vai prosseguir a história. Davi foi ungido a rei, mas ainda não tinha exercido ao qual ele foi chamado. E num belo dia, o seu pai falou: olha, prepare aí umas coisas e vai levar lá para o exército lá que vai pelejar. Leva para os seus irmãos que estão pelejando lá na guerra. E Davi foi levar o alimento. E aí nós vamos entrar agora na palavra, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 41, diz assim, ó. Eu vou ler toda a parte da palavra e depois a gente vai falando a respeito do assunto. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. Próximo. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou. Está vendo aí? Ele desprezou Davi. Por quê? Porque Davi não tinha postura para estar ali naquela guerra. Davi não tinha tamanho para estar ali naquela guerra. E quantas vezes o inimigo tem nos afrontado? Quantas vezes o inimigo tem apontado o dedo para nós? E nós ficamos estáticos, parados, sem ação. Mas olha só, como o nosso Deus é bom e Ele não olha a aparência. Ele não olha quem você é, mas sim Ele olha o que Ele pode fazer com você através da sua vida. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. O que acontece muito no nosso meio é que nós recebemos muitas maldições e aceitamos. Pastor, mas o senhor está falando uma coisa dessa? Quer ver só? Olha só o que eu vou falar para vocês aqui, vocês vão entender a respeito do que é maldição. E a gente aceita e não tem discernimento. Quantos aqui são papais aí? Tem filhos?
Ok. De repente você está num evento, está num aniversário, numa festa ou numa confraternização e o seu filho é uma bênção. Ele gosta de brincar, de correr. E de repente uma pessoa fala assim: ó, mas esse menino seu é danado demais, né? Aí você: nossa, meu filho está correndo. E é danado é um demônio, igreja. E aí nós aceitamos na vida do nosso filho a maldição. Sem a gente perceber. Mas o nosso filho é uma bênção. Que bom que o nosso filho está correndo, está brincando, está saudável. Mas alguém, não porque quer, mas lançou a maldição. Muitas das vezes, alguém que está próximo de nós, da nossa família, fala assim: ah, você não vai dar em nada mesmo. Aí você está numa situação que você próprio pensa assim: é mesmo, não vai dar certo, eu não vou dar em nada. Você já recebeu uma maldição na sua vida. Sem você perceber. Mas nós temos que perceber isso, irmãos. Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O inimigo, ele não vai brincar com você. Ah, não, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Não, meu irmão. O inimigo, ele está a todo momento querendo te derrubar. E se a gente não prestar atenção, não ter o discernimento, o inimigo vai fazer isso conosco. Talvez ele não vai aparecer ali materializado para você ver quem ele é, porque talvez a gente pode correr pensando que... Mas não, meu irmão. O inimigo, ele age de várias formas. E aí, de repente, o inimigo usa pessoas para nos afrontar, usam pessoas para falar mal de nós, usam pessoas para nos caluniar. E aí a gente quer pegar a pessoa e ó, puf, 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 bater. Ah, está falando de mim? Então peraí que eu vou te pegar. A Bíblia fala diferente disso, quer ver? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12. Vamos ver o que é que diz? Olha lá. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a minha luta não é contra o meu irmão, a minha luta não é contra o meu vizinho, a minha luta não é contra o meu pai ou a minha mãe, mas sim a minha luta é contra o inimigo que está agindo por trás dessa pessoa. E por que que muitas vezes nós sabemos disso e ainda deixamos a nossa... Faz algo com você e você fica chateado e não perdoa, é a mesma coisa de você pegar aquela pessoa como uma mochila e tudo de ruim que há nela e pôr nas suas costas e carregar. E sair carregando. E aí nunca a sua vida vai romper. Ah, pastor, mas já aconteceu isso comigo e eu liberei perdão para a pessoa, mas a pessoa não quis. Meu irmão, o certo você fez. Se a pessoa não quis, não tem problema. Mas você pediu perdão, você liberou o perdão. Agora vamos voltar aqui para o assunto. Então Davi chegou naquele campo de batalha ali e ouviu o que o filisteu disse, como a palavra que nós lemos agora falou. E aí Davi olhou, falou: ah, mas quem é esse aí? Esse incircunciso que está falando aí. E aí Davi falou, e vamos prosseguir. Davi, porém, disse ao filisteu: olha só, só que antes dessa parte que nós vamos ler, Saul falou assim: não, mas você não pode ir na guerra desfalcado. Vamos lá, vamos colocar uma couraça em você, vamos te dar uma espada, um escudo. E aí vestiu Davi com a couraça de Saul, a espada. Davi colocou. A hora que Davi estava pronto, que ele deu 2 passos, ele falou: não dou conta, isso aqui é muito pesado para mim. Como se diz, a minha caixa esquelética não permite eu carregar esses artefatos de guerra.
Mas por que no sentido do mundo espiritual, Davi não poderia? Porque aquilo ali atrapalhava ele ter mobilidade para vencer. Então, muitas das vezes, nós queremos carregar jugo que não é nosso. Muitas das vezes, nós queremos carregar pessoas, jugo de pessoas que Deus não mandou a gente carregar. Meu irmão, quando Deus está com a mão dele, é Deus. Quando Deus fala, olha, sou eu que estou nesse negócio, é com Ele. Não devemos entrar e querer ajudar a Deus, nós só vamos atrapalhar as coisas. Então Davi se posicionou e falou, não, eu não posso carregar isso. Só que outrora, lá atrás, Davi derrotou um urso e um leão. Como que um homem franzindo igual Davi pode derrotar dois animais de grande porte e violentos como um urso e um leão? Não pode, né, irmãos? Olhando fisicamente, ninguém de nós aqui pode. Mas Davi sabia quem podia pelejar por ele. Porque Davi, ele cria e ele tinha fé no Deus vivo. Aonde está baseada a sua fé? Aquilo que você veio buscar aqui hoje da parte de Deus, você tem fé que ao sair daqui você vai receber? Você crê que Deus vai fazer algo em favor da sua vida aqui esta noite? Quantos crerem aqui? Digam amém. Glória a Deus. Então o que vai determinar se você vai derrotar os gigantes na sua vida, é essas duas palavras. Você tem que crer e tem que ter fé. E quando Davi tirou todo aquele aparato, o que ele fez? Ele tinha lá um alforje dele lá de pastor. No caminho ele pegou ali umas pedrinhas, colocou no alforje. Hoje nós chamamos de guaiaca, de capanga, né? Capanguinha. E aí Davi lançou mão da sua funda. Lembra quando eu disse que com Jesus as aparências se enganam? No início, se fosse um título que eu desse para a pregação, seria esse título. Como que pode um homem daquele tamanho, Davi, com a fundinha de colocar uma pedrinha ali, poderia derrotar aquele gigante? As aparências diante de Deus se enganam. Então Davi procedeu. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Olha que beleza. Davi, ele cria e ele tinha fé no Deus que ia pelejar por ele. E o mesmo Deus que lá na época de Davi proporcionou isso para ele, é o mesmo Deus que está aqui hoje e vai proporcionar para a sua vida a vitória, que vai ir à frente da sua batalha e vai derrotar os seus gigantes. E eu tenho certeza que são muitos gigantes que têm afrontado a nossa vida durante esses últimos dias. De várias as formas, na nossa área financeira, conjugal, emocional. Gigantes têm se levantado, mas uma coisa nós temos que entender: todo levante do gigante é para cair. Nunca um gigante vai levantar e vai ficar de pé diante de um Deus que cuida de nós, diante de um Deus vivo, que é o nosso Deus Jesus Cristo. É nele que nós temos que crer. É nele que nós temos que depositar todas as nossas fichas. Temos que crer e temos que ter fé que ele vai à frente e vai pelejar por nós. E aí Davi, prosseguindo, 46 e último: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres dos arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então Davi pegou ali aquela funda e de repente ele girou e
Irmãos, a palavra fala, se a gente for verificar, depois vocês buscam lá o capítulo todo de 1 Samuel, capítulo 17, para vocês verem. Diz que aquela pedrinha que ele jogou na funda ali, ela encravou na testa do gigante. Pastor, e aí? A pedrinha matou o gigante, né? Não. Aquela pedrinha não matou o gigante. Ela apenas o derrubou. Em primeira instância. O que matou o gigante foi quando ele caiu diante de Davi. E Davi pegou a sua própria espada e cortou a sua cabeça. Aí o gigante morreu. Então as aparências se enganam diante de Deus. Uma pequena pedrinha foi o primeiro passo que Deus usou para destronar, para derrotar aquele gigante. Por que, pastor, que foi isso? Porque aquele gigante não estava afrontando ali o exército de Israel, não estava afrontando Davi, estava afrontando o nosso Deus, estava afrontando Jesus Cristo. E é isso que o inimigo vai querer. Ele sempre vai afrontar o nosso Deus através das nossas vidas. A palavra, quando fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, a maior arma do inimigo é tentar fazer com que nós perdemos essa identidade de Deus, essa aparência que nós temos com o nosso Deus. A maior arma do inimigo é essa. E ele tentou contra Davi. Ele tentou contra Davi. E ele tem tentado contra nossas vidas. Ele tem trazido maldições para nossas vidas. E nós temos que entender isso. Nós temos que ter o discernimento para saber a respeito dessas coisas. Mas nós só vamos ter o entendimento se eu crer no Senhor e se a minha fé estiver baseada no Senhor, nas coisas que Ele pode fazer para a minha vida. Porque aí Ele vai me dar o discernimento para me entender o que está acontecendo ao meu redor. E aí eu não posso lutar contra o meu irmão, mas eu tenho que lutar contra quem está agindo na vida do meu irmão. Deus, Ele tem que ser soberano na nossa vida. Nós não podemos viver de relativismo. Essa cadeira aí não é plástico, é ferro e pronto, acabou. Nós, povo de Deus, temos que viver o absoluto. E o absoluto na nossa vida, ó, é a palavra do Senhor. É o que nos liberta. João 8:32, o que é que diz lá? João 8:32. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Está aqui a verdade. Eu não preciso buscar a verdade em outro lugar, ela está aqui. E essa verdade aqui, ela me dá tudo o que eu preciso. Para quando chegar o fim, eu ter a vida eterna com Cristo. Não há nada, não tem manual, não tem outro livro que possa fazer parte da minha vida, que vai me dar tudo que eu preciso, em tudo quanto é a área da minha vida. Está aqui, ó, a verdade revelada do Senhor para nós. Não deixe o inimigo colocar mentiras na sua mente. Não deixe o inimigo desprezar você, falando que você não é ninguém. Não deixe o inimigo tentar minar os teus sonhos. Pastor, como que eu faço isso? Crendo no Senhor Jesus e baseando a minha fé nele. Somente isso. Davi, ele derrotou o gigante, não foi porque a funda pegou e ele cortou a cabeça. Sim, isso aí teve consequência. Mas foi quando ele falou assim, ó, você vem aí com um escudo, com lança, com espada, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos.
Meu irmão, quando você fala assim, ó, em nome de Jesus, o inferno tem que estremecer. Quem aqui está fazendo o curso de batismo aí com a gente? Eu tenho falado esses dias no curso de batismo que, não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás, não é porque eu estou velho não, tá, irmãos? Mas uns tempinho atrás, tinha uns outdoor aqui em Goiânia, até nesses complexos da Saneágua aí, tinha ele. Aí estava escrito assim, ó, não sei se alguém vai lembrar. Ó, se alguém lembrar aí, vocês podem levantar a mão aí, se lembrar? Eu vou falar e vamos ver se vocês vão lembrar. Nos outdoors estava escrito assim, ó, Jesus, neste nome há poder. Ó, irmãos, amém. Eu também levanto a mão porque... Então, Jesus, neste nome há poder. Davi usou este nome e venceu. Com nós é diferente? Não. Se eu usar o nome de Jesus, eu vou vencer. Porque é no nome dele que todas as coisas vão ser destruídas que não são da parte dele na minha vida. Temos que aprender com o rei Davi. Ele não pediu para ser rei, ele esperou e foi consagrado rei. Ele não pediu para lutar com o gigante, ele não foi lá e falou, ó, deixa que eu vou aí matar ele, não. Mas ele apenas entendeu que aquele gigante estava afrontando o Deus que ele servia. É como, ali naquele momento, é como se Davi não negou o evangelho de Cristo. Davi não negou aquilo que Deus colocou na vida dele. Falou, opa, você não está me afrontando não, agora você está afrontando alguém que é poderoso. Você está afrontando alguém que é poderoso. Vamos crer nesse Deus que é a palavra viva. Vamos crer nesse Deus que é o único que pode fazer algo ao nosso favor, sem troca, irmãos. Ele nos escolheu. Nada que nós pudéssemos dar a Deus ia fazer alguma diferença. Nós não merecemos nada, mas Ele nos escolheu. E se Ele nos escolheu, irmãos, é porque Ele sabe que nós temos capacidades de entender o propósito dEle nas nossas vidas. Se Ele nos escolheu, é porque Ele sabe que nós somos mais um soldado no exército dEle. E no final, receberemos o galardão da vida eterna. Amém, igreja? Quantos aqui entenderam essa palavra? Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus ministrou no meu coração e trouxe aqui para os irmãos. Eu sei que a palavra primeiro ela fala conosco, ela primeiro exorta a nós que estamos aqui, mas eu quero falar algo para a igreja. Não deixa de crer nesse Deus. Aquilo que você busca diante de Deus, talvez Ele não te entrega agora, mas Ele vai trabalhar circunstâncias, Ele vai trabalhar tudo na sua vida, para que você possa receber. Ele não vai entregar nada na sua vida que você ainda não está preparado para receber da parte dEle. Deus é bom. Deus em todo tempo Ele é bom. E as tuas misericórdias duram para sempre em nossas vidas. Amém, igreja?